Eu quero compartilhar uma palavra, mas o título dessa palavra é Reforma. Eu quero aproveitar um pouco a experiência que a gente tem tido reformando a nossa casa e trazer alguns ensinamentos, algumas coisas que a gente observa, né? E a primeira reflexão que eu faço com vocês a respeito desse tema, né, é que será que você não precisa de uma reforma? Não a sua casa, mas você, a sua vida espiritual, será que não está precisando de uma reforma? É sobre isso que eu quero falar, né, porque você está aqui, veio na igreja, veio buscar Deus, quer que Deus fale com você, quer que se relacione com você. Você está aqui por causa da sua vida espiritual. A vida espiritual faz parte da sua vida, ela não é separada. Você é um ser só em todos os lugares, em tudo que você faz. E a nossa vida espiritual, ela é muito importante para conduzir todo o restante. E será que nós não estamos precisando de uma reforma? Eu literalmente já estou tendo a minha na minha casa, mas eu quero fazer essa analogia. Será que eu não preciso de uma reforma na minha vida espiritual? Será que você não precisa fazer uma reforma? Por quê? Porque lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Esse versículo está dizendo assim: o que é esperado de nós? Crescimento. Não tem outro caminho. Não é somente ficar na salvação. Deus nos dá uma vida nova, uma vida eterna, mas para que a gente possa crescer. E às vezes a reforma ela traz o quê? Uma melhoria, ela traz crescimento. Ela faz com que nós possamos crescer. Olha que profundidade isso. Eu preciso melhorar no quê? Eu preciso crescer no quê? Você precisa chegar na unidade de fé e no conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, você precisa chegar na perfeição. Esse é o alvo. Esse é a referência. Não é um pouquinho. Por que eu falo isso? Graças a Deus eu vejo um crescimento no nosso meio. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração como igreja. Não dá para a gente brincar de igreja. Não dá para a gente viver uma vida de oba-oba. Às vezes eu vejo comentários de situações de pessoas que vão à igreja. Elas simplesmente vão, mas elas não são a igreja. A gente precisa ser igreja, a gente precisa ser transformado, a gente precisa crescer, a gente precisa agradar a Deus e não viver a vida, né? Sai daqui, começa a tocar a vida e só isso. Seja responsável com a sua vida espiritual. A palavra de Deus quer que nós crescemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. É a gente olhar para Cristo, ver a plenitude dele, quem ele foi, as palavras de sabedoria, os milagres que ele fazia, como ele obedecia ao Pai, a ponto de pedir para o Pai: tem outro jeito de eu não ser crucificado? Mas se não tem, eu te obedeço. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. A plenitude de Cristo formada em nós.
Esse é o verdadeiro Evangelho. Será que sua vida não precisa entrar numa reforma? Por que a gente faz uma reforma? Porque a gente não está satisfeito com aquilo que a gente está vendo. Será que você está satisfeito com o que você está vendo na sua vida espiritual? Ou será que não está na hora de você fazer uma reforma? Qual que é a diferença de construção e reforma para você entender melhor sobre a importância da reforma? Quando a gente constrói algo, a construção ela parte do princípio do nada. Você não tem nada. Você vai construir uma casa, você só tem o terreno. E você não tem a casa. E aí você constrói. Você faz o alicerce, você levanta a estrutura, você vai fazendo fechamento, você vai colocando revestimento, você vai colocando janelas, portas, telhado, piso. Você vai construindo, ela não existe. A reforma, você pega algo que já existe e você transforma. Você melhora. Será que nós não precisamos de uma reforma na nossa vida? Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero fez uma reforma chamada de Reforma Protestante. Por quê? Porque ele olhava para a igreja, ele era um padre, e ele olhava para a igreja e falava: isso aqui está errado. Eu não posso viver dessa forma como está sendo ensinado. Isso não é a verdade, não é isso que Deus nos deixou, nos ensinou. Está errado isso. Eu não quero isso para mim. E aí ele faz uma reforma. Não somente na vida dele, mas ele faz uma reforma na igreja. Na igreja. Aquilo que estava errado, ele conserta. Aquela parede que estava feia, ele agora arruma. Para isso que serve a reforma. Uma reforma, ela sempre tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Reforma é assim. Ela começa, tem um meio e tem um fim. Onde ela começa? Onde as pessoas decidem fazer uma reforma? Quando você reconhece uma necessidade naquilo. Então nós olhamos para a nossa casa e nós falamos: não dá. Esse banheiro não dá mais para ficar dessa forma. Esse vazamento não dá para conviver mais com ele. Eu preciso arrumar, é necessário. Eu preciso. Então quando eu reconheço, eu preciso reformar, aí a gente entra numa reforma. E a reforma ela transforma aquele ambiente. Uma reforma transforma a nossa vida. A gente vai mudar aquilo que a gente já tem. Né? Você pega você e agora você decide: eu vou fazer uma reforma em mim. Mas a reforma ela só acontece, qual que é o ponto de partida? Onde que ela vai iniciar? Nesse reconhecimento. Se você olha para a sua vida e fala: não, está tudo bem comigo. Você não vai fazer, você não tem necessidade de fazer uma reforma. Por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas se alimentam dos seus próprios defeitos e não se aproximam de Deus? Porque ela não existe esse reconhecimento. Ela não vê que tem necessidade. Está bom do jeito que está. Está bom viver dessa maneira. Então não vai haver nenhuma reforma. Às vezes
Deus até pode usar pessoas e falar assim: olha, como eu estou falando aqui hoje, será que você não precisa de uma reforma na sua vida? Mas se você mesmo ouvindo a palavra, mesmo Deus, até Deus falando, se você não reconhecer e olhar e falar assim: não, eu preciso mudar. Eu preciso de uma transformação nessa área. Eu preciso fazer isso na minha vida. Não dá para fazer dessa forma. E você não vê que isso é necessário para você, não vai ter reforma nenhuma, vai ficar do jeito que está. Eu podia ter olhado para o banheiro de casa e ter falado: tá bom, eu passo silicone. O silicone vai vencer aí daqui 6 meses, eu passo de novo. Tá bom. Agora, quando eu tenho uma necessidade de crescer, de ser melhor, de evoluir, eu não vou ficar remendando com silicone. Eu vou fazer algo bonito, algo que transforma e que vai gerar um resultado naquilo. Toda reforma, quando a gente decide reformar, a gente projeta o fim. Quando a gente projeta o fim, mas a gente está aqui ainda. Mas ele só vai começar quando eu reconhecer e eu ver a minha necessidade. Se você não tem necessidade de Deus, você não vai buscar Deus, você não vai orar, você não vai jejuar, porque você não precisa. Será que precisa? Será que não é muito? Será que não é demais isso? Será que Deus já não sabe tudo, não me conhece? Será que eu preciso fazer isso, aquilo, outro? Se você acha que você tem que fazer aquilo, outro, já está errado, não há reconhecimento. Agora, quando você fala: eu preciso de Deus e eu preciso. Ontem à noite eu precisei sair da minha cama e encontrar o sofá. Eu tinha esse desafio também. Encontrar o sofá lá no Family Room. E quando, depois de muitos obstáculos, eu encontrei, porque eu tinha necessidade de estar na presença de Deus, de orar. No meio daquele, você entende agora, Davi? E no meio daquela confusão, eu achei uma cobertinha e me cobri e fiquei lá orando. E veio outros desafios. Mas por que eu fiz isso? Não é porque eu tenho que fazer, é porque eu tinha necessidade, era necessário eu fazer aquilo. É necessário. Quando você reconhece que aquilo é necessário, a reforma começa. Você toma a primeira decisão. E abra sua Bíblia lá em João 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, se a pessoa não reconhece que é pecador, que precisa de uma reforma, não tem nada o que fazer. A reforma, a transformação na vida de alguém, ela inicia quando? Quando você reconhece. E aí você confessa. Quando você confessa a Deus, você está reconhecendo: eu sou pecador, eu preciso arrumar minha vida, eu preciso me consertar. E aí começa uma reforma na sua vida. Mas às vezes a gente já teve esse reconhecimento e a gente já entregou nossa vida a Jesus, mas a gente continua levando uma vida errada. Eu, estudando a palavra, eu achei esse versículo tão forte, em 1 João mesmo, no versículo 3, no capítulo 3,
versículo 8, diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 8, aquele que comete pecado, aquele que desagrada a Deus, aquele que se afasta de Deus, aquele que não se preocupa com a sua vida espiritual, ele é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Jesus foi manifestado na terra para acabar com a brincadeira do diabo. Agora, se a gente continua levando uma vida irresponsável espiritualmente, a gente está se associando ao diabo. Por isso que no versículo anterior que nós lemos, qual que é a medida que nós... Por que a gente tem que crescer? Porque esse Filho de Deus, que precisou ser manifestado na terra para destruir as obras do diabo, a gente cada vez mais tem que estar com Ele e desfrutar da plenitude do poder que há no nome de Jesus. E é nesse momento que a reforma acontece, mas quando você inicia uma reforma, você não tem limitações. O ponto de partida nunca tem limitações. Quando a gente decidiu fazer a reforma, vamos fazer a reforma. Se o dinheiro ia dar, se não ia, o que a gente ia fazer, se era o momento para fazer, se não era, esse não é, no momento do reconhecimento, de entender que você tem uma necessidade, você precisa mudar aquilo, você não tem nenhuma limitação para isso, para falar, não, eu decidi, vamos fazer a reforma. O problema está o quê? No meio, não está no início, está no meio. Porque quando você aí decide, reconhece e fala, vamos fazer a reforma, aí que você começa a ter as dificuldades. E aí que vem as limitações. Aí que você fala, puxa, mas aí eu vou gastar muito. Aí você já trava na reforma. Ah, mas eu não vou fazer o melhor. Porque você já vai ficando cansado. Qualquer coisa, você já vai aceitando qualquer coisa. Por quê? Porque o processo é desgastante. Por isso que a reforma da nossa vida espiritual, quando a gente precisa e reconhece, por que as pessoas não chegam no fim? Porque é desgastante. Porque há muitos impedimentos, há muitas limitações que a gente enfrenta nesse processo. Há frustrações. No processo, exige muito da gente, exige empenho, exige força, exige um planejamento, uma organização, uma programação, um cronograma. Olha quanta coisa existe num processo. Quando a gente decidiu fazer a reforma em casa, a gente gastou tempo planejando, pesquisando. Quando que ia entrar o piso? Quando que ia sair a cerâmica? E quase que não saía. Nesse cronograma, a gente procurou casar e às vezes está um pânico, está loucura. Mas eu vivo falando para a Aline, a gente conseguiu fazer algo muito além. Porque nessa crise toda as coisas se demoram muito, o material demora muito, falta. A gente conseguiu os gabinetes da cozinha para ser entregue em 2 semanas, é raro. Num outro fornecedor que a gente viu ia demorar 3, 4 meses. Então você precisa gastar tempo, energia, todo o processo. Precisa um esforço muito grande.
Você não pode perder o controle. Você precisa ter persistência. Isso faz parte. Agora, as pessoas decidem: não, eu preciso de Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Mas quando começa o processo para que isso aconteça, as pessoas não dão conta. E elas voltam. E se contenta e se conforma com aquilo que tinha. Vamos ler o texto de Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Entre na reforma. Se deixe ser transformado pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixe influenciar por nada, a não ser a palavra de Deus. Você está aqui hoje na igreja buscando a Deus. Fazer que nem um influencer que tem na mídia. Receba a palavra de Deus na sua vida. Decida, reconheça que você precisa de uma reforma. Não se deixe ser influenciados, mas permita-se ser transformados. Nós precisamos ser transformados com a renovação da nossa mente. Se a nossa mente não for renovada, não tem como a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe que a gente quer o resultado? A gente quer entrar numa reforma. Por que a gente quer entrar numa reforma? Porque a gente quer desfrutar do resultado final. Mas a gente não quer passar pelo processo. Impossível! O processo é que vai determinar o fim, o desfrute, o resultado. A pessoa quer a vontade de Deus, mas às vezes para chegar na vontade de Deus você vai ter que ir para uma cruz e você vai ter que morrer na cruz. Por isso que Jesus fala: pega a sua cruz. Pega as suas coisas, Marquinhos. O que é a sua cruz? Pegar as suas debilidades, as suas fraquezas, as coisas que desagradam a Deus. Pega ela e vem comigo e se crucifica como eu me crucifiquei. Eu fui morto. Isso é se deixar ser transformado. Mas as pessoas querem o resultado, querem a vontade de Deus, mas não quer passar pela cruz. Aí não tem jeito. Não tem jeito. E esse processo para cada um vai ser de uma maneira. Para cada um vai encarar esse processo de uma maneira. Eu encaro esse processo da reforma da nossa casa diferente da minha, diferente do Davi, diferente do Milo. Até o Milo está passando pelo processo da reforma. Inclusive ele até vazou de casa. Hoje mais uma vai vazar. A reforma vai acontecendo coisas não esperadas no nosso cronograma e planejamento. O processo é isso. Por que no processo há desgastes? Porque nem tudo que você planejou vai acontecer. Na sexta-feira, estava combinado da pessoa instalar 2 boxes e 2 portas. Isso era planejado. Ainda ele falou assim: eu vou fazer um preço bom, só que aí eu tenho que fazer tudo no mesmo dia. Estava tudo planejado. Tinha um preço bom, porque ele ia fazer tudo no mesmo dia. Naquele dia já ia estar resolvido, então aquele assunto já ia estar resolvido. Eu já entrei no próximo do cronograma, que era já finalizar com a limpeza e vamos viver bem. Na sexta-feira ele
ficou o dia inteiro para montar o box e montou errado. Aí ele falou, não, no sábado eu venho para instalar o outro e as portas, que foi ontem. Eu fiquei o dia inteiro com ele. Deu errado e pior do que o outro primeiro. Essas coisas desgastam, frustram. Você quer desistir. Você quer bater no cara. Esses sentimentos, a gente passa por essas coisas. Você se estressa, você se irrita. Assim é o processo espiritual na nossa vida. É a mesma coisa. Vão acontecer coisas que não eram para acontecer. Mas aí a gente tem que saber lidar com isso. Precisa deixar o fruto do Espírito vir, o domínio próprio. Quando a gente entra numa reforma, a gente tem que estar ciente de que nós vamos passar por um processo. E vou falar uma coisa para vocês. A reforma ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E a parte pior é o processo, é o meio. Para alguns vão ser rápido, para alguns vão demorar um pouco mais. E a má notícia má notícia. A boa é que o fim vai chegar, mas a má notícia é que até que o fim chegue, nós estamos no processo, não é coisa de uma semana. A vida cristã, a vida espiritual, a gente vai estar nesse processo até o fim. E quando que é o fim? Quando Jesus voltar. Abra sua Bíblia em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. O fim da nossa reforma espiritual, da nossa vida, está aqui, na volta de Jesus. Quando Ele... Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós não chegamos no fim. Se nós não chegamos no fim, significa o quê? Nós estamos num processo. Agora, como é que nós encaramos esse processo? Muitas vezes nós já desistimos dele. Nós reconhecemos um dia uma reforma, uma necessidade que a gente precisava, mas a gente parou no processo. A gente parou. E por isso que a gente não cresce, não amadurece. E também por isso, quando a gente permanece no processo, é que a gente cresce, a gente amadurece. E isso vai acontecer até a volta de Cristo, que é o fim. Entenda isso. Aceite isso no seu coração. Você não vai estar pronto, não vai ser um mar de rosas. Nós estamos num processo espiritual. Mas nós sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele. Nós vamos ser completos. Quando Jesus voltar, algo poderoso vai acontecer conosco. E esse processo vai trazer o resultado final. Nós vamos ser transformados nos nossos corpos. Nós vamos ver coisas que a gente aprendeu na Bíblia, mas agora nós vamos ver a real. Nós vamos acessar o reino de Deus por completo. Esse é o resultado final da reforma espiritual da nossa vida. Ela tem um início, que é o reconhecimento. A gente passa por um processo até a gente terminar a reforma. E na reforma a gente tem, no final
do processo, no final da reforma, a gente tem a recompensa. É onde Deus vai nos recompensar por tudo que nós fizemos aqui na terra, por tudo que nós nos sacrificamos. No processo de uma reforma, você vai ter momentos que você vai ter que se sacrificar. Vai ter momentos que você não vai poder perder a alegria. Esse é o processo da nossa vida espiritual cristã. Mas quando chega o fim da reforma e a gente vê o resultado, as meninas entraram lá ontem, né? Não chegou no fim, mas está chegando. Eu também nem sei a opinião delas, estou aqui falando, mas eu imagino que elas gostaram do resultado que está saindo. Com exceção do Hard Floor, parece que elas não gostaram muito. Mas elas viram o resultado. O que vai acontecer no final da reforma? Vai vir essa recompensa. De você olhar, de você sentar no sofá, você fazer um café agora, não lá fora onde eu estou fazendo, nesse momento. O Carlos fez um café, ele falou, não, preciso de um expresso. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer o expresso. Ele não imaginava onde que eu ia fazer o expresso. Chegou mais para chegar na máquina. Foi difícil. E o sofá para eu achar ontem estava pior que a máquina. Mas aí eu vou poder agora fazer um café numa coffee station. E depois colocar o backsplash ali, né, Juninho? Vai ficar um show. Já começou o processo. Falei, começou o processo no Juninho. O resultado, ele traz, o resultado da reforma, ele traz o desfrute, ele traz a recompensa, que nós só vamos vivenciar se a gente passar pelo processo. E a gente só vai passar pelo processo se a gente decidir fazer uma reforma. Se a gente reconhecer uma necessidade em nós para que essa reforma aconteça. Eu espero que você possa ouvir a voz de Deus. E se você precisa de uma reforma, não deixe que o processo te impeça o seu crescimento. Para que você possa desfrutar do resultado e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, que é o grande resultado. Mas tem esse processo que é doloroso, é difícil, é desgastante. Eu encerro com um versículo que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Toda reforma tem um início, tem um meio e tem um fim. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: sendo confiante nisso mesmo, que aquele que começou a boa obra, a reforma, em vós, a realizará até o dia de Jesus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, começou a fazer uma reforma na sua vida, ele é fiel para concluir ela, mesmo que esse processo seja longo. Ele é fiel para concluir essa reforma que você decidiu fazer na sua vida. Feche os seus olhos, fique de pé. Responda ao Senhor, tenha um momento com o Senhor agora.
O Senhor falou conosco nessa manhã. Agora responde ao Senhor, fale com Ele aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Quão preciosos são os seus ensinamentos. Que a sua palavra penetre no coração de cada um nessa manhã, Pai. E gera um reconhecimento da necessidade do Senhor na vida de cada um. Gera uma reforma espiritual para que possam desfrutar do verdadeiro resultado, não daquilo que muitas vezes vemos e achamos que aquilo que é o bom, que aquilo que é o certo. O Senhor é que sabe os planos que tem ao nosso respeito, que são planos de paz. O Senhor tem o melhor. O fim da reforma é recompensador, é maravilhoso, é bom, é perfeito e é agradável. Que possamos vivenciar isso em nossas vidas, ó Pai. Sendo responsáveis com a nossa vida espiritual, com as coisas do Senhor, com o Teu reino em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas, o Senhor mesmo nos abençoa, nos acrescenta. Que o Senhor seja exaltado, glorificado em nossas vidas. Nos abençoe e obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pelo crescimento, pela maturidade que o Senhor tem gerado em nosso meio, Pai. Louvado seja o Senhor. Abençoe esse dia, essa semana. Que a sua paz venha sobre nós. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus.